Nesse segundo bloco, na segunda meia hora, nosso programa desta quinta-feira, 17 de novembro, recebemos o professor Wagner Pádua Filho, que fala sobre empreendedorismo. O termo empreendedorismo a gente remete logo à economia. Isso. E a gente pode dizer que todos os setores podem acabar em implementar o empreendedorismo, tendo esse caráter empreendedor. Boa tarde, Wagner. Bom, primeiramente, boa tarde a toda a população aí de São Luís. Prazer estar aqui na Rádio Capital conversando aí com vocês. Na verdade, sim, o empreendedorismo é muito mais uma iniciativa, né? Uma postura no sentido de empreender e de transformar em negócios ideias criativas e inovadoras. Há toda uma preocupação, né, e uma colocação nesse momento que o Brasil está vivendo, das pessoas, né, de buscarem resolver seus problemas de crise ou de desemprego, tentando abrir o seu próprio negócio. Isso é muito positivo e efetivamente isso pode transformar a economia e qualquer pessoa pode efetivamente empreender. Entretanto, nós lá na Fundação Getúlio Vargas, a gente tem defendido muito uma ideia um pouco mais ampla, sabe, de empreendedorismo. Nós precisamos nos preocupar muito em desenvolver negócios que efetivamente sejam inovadores. E nós brasileiros podemos sim, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar em como desenvolver efetivamente empreendimentos inovadores. Perfeito. O senhor é empresário, médico e palestrante. Inclusive está com a palestra Inovação é Tudo. É hora de mudar conceitos para enfrentar os novos desafios. E diante desses desafios que o senhor fala, a gente tem a ideia de que o brasileiro não é empreendedor. Isso é uma verdade? Então, tem dois pontos de vista para a gente analisar esse conceito. Primeiramente, eu diria que o brasileiro é empreendedor, né? Do ponto de vista conceitual, qualquer atividade, um novo negócio que se abra, né, podemos chamar isso de empreendedorismo, sim. Nós temos uma série de entidades no Brasil que fomentam, né, essas iniciativas, dão apoio administrativo para que esses negócios possam serem criados e prosperar. Por outro lado, nós daríamos uma ideia de que o brasileiro, na verdade, tem pouco impacto no empreendedorismo. É isso que eu quero dizer em relação à inovação. Algo para ser inovador, ele precisa efetivamente causar impacto na sociedade, né, impacto no país. E sobre esse aspecto, o desafio do Brasil é muito grande. Nós precisamos efetivamente desenvolver projetos que sejam efetivamente uma solução para a sociedade, não só do nosso país como do mundo. Claro que você abrir um food truck, ou abrir uma loja, abrir um pequeno negócio, isso é uma atividade empreendedora. Mas a visão de empreendedorismo no mundo hoje ela é muito mais ampla que isso. E nós precisamos efetivamente criar empresas que possam ser muito maior do que isso. O senhor é autor de livros como Marketing e Organização da Saúde, Inovação e Gestão de Conhecimento, Inovação é Tudo. E o senhor como médico, como é que surgiu essa ideia de falar de temas assim que, a primeiro ponto de vista, estão distantes da medicina? A minha carreira por si só já é meio inovadora, né? Eu sou médico realmente e sou cardiologista. Eu fui aluno da FGV em 2001. Eu fiz gestão empresarial. Eu sou de Belo Horizonte. E naquela época eu recebi o convite para dar aula na Fundação Getúlio Vargas. Eu já tinha doutorado naquela época e aceitei o desafio e entrei, né, como para ser docente. Fui aprendendo e com o MBA em administração eu fui desenvolvendo essa nova carreira. Em 2007 eu decidi praticamente abandonar a carreira médica e abraçar a docência, consultorias, projetos na área de administração. E mais recentemente eu fiz um pós-doutorado no assunto, então é por isso que a gente tem toda essa atividade. Eu venho estudando inovação, empreendedorismo, criatividade já há alguns anos, basicamente uns 3 anos, e talvez eu seja um exemplo até para motivação de quem está nos ouvindo, porque é possível a gente mudar sim. Os desafios de empregabilidade nos próximos anos, no futuro, será muito grande com a inovação. A tecnologia está transformando setores, transformando pessoas, transformando uma série de empregos. Então, nós temos que buscar novas habilidades profissionais, né? E sob esse aspecto, eu queria reforçar para todos nós que não tem outra saída maior do que a educação.
investir na carreira, investir muito na carreira, estudar, buscar conhecimento e buscar se diversificar no mercado para ter oportunidades, né? A gente sabe que a medicina é uma das áreas que mais tem inovação tecnológica, Sim. avanços, né? Sim. Mas existem ainda aqueles que são resistentes à inovação. Como tentar convencê-los de que é possível ter uma visão empreendedorista e inovadora? Você colocou uma coisa importante, a barreira à inovação ela é quase esperada, é meio natural, porque o ser humano tem uma dificuldade muito grande em enxergar na frente o que é novo, o que não é, no primeiro momento, tangível, assim, ou palpável, né? Então, imaginar um futuro é um exercício meio diferente. Baseado nisso, nós temos uma confortável sensação de poder pensar da forma como a gente pensa mesmo, né? Na medicina em particular, que foi o assunto que você colocou, mas isso vale para uma série de outras áreas também, né? Há um conservadorismo muito grande, né? Há um paradigma de como a saúde precisa ser feita. Os hospitais, o atendimento médico, né? Os atuais modelos de plano de saúde, ou mesmo do SUS. E isso vai ser transformado profundamente no futuro. A saúde está passando por importantes mudanças, e certamente a inovação vai impactar muito mais do que em novos medicamentos ou em novas tecnologias. Talvez numa nova forma de enxergar o sistema de saúde no Brasil, novos produtos, novas formas de abordar o paciente, né? Talvez hoje com aplicativos, com softwares, né? Sistemas, internet. Eu acho que a acessibilidade do cliente tende a mudar muito e a própria forma do médico abordar os seus pacientes e levar até eles soluções. Então, eu acho que a inovação vai impactar profundamente no sistema de saúde no futuro muito próximo. E voltando ao tema empreendedorismo, comparando o americano com o brasileiro. Porque o americano ele já nasce com aquela visão de empreendedor, que eu até falo assim, o americano ele não perde nada. Tudo que ele tem, ele transforma em dinheiro. Se ele tem uma casa, ele bota uma vendinha na porta da casa dele, é um bazar, ele vende limonada, ele dá um jeito. Os filmes até trazem isso. O que é que diferencia o americano nascer com esse despertar pelo empreendedorismo e o brasileiro ainda tem que ir trabalhando isso através de trabalhos como o senhor vem apresentando pelo Brasil? Eu chamaria a atenção de duas razões básicas. A primeira delas é a educação, né, a formação básica. A gente sabe isso de trabalhos científicos e tal, que a educação é o ponto inicial, o preparo técnico, né? E quando eu digo educação, transcende, na verdade, só fazer uma faculdade ou só fazer estudar numa boa escola. Hoje, a formação educacional do talento humano, ele precisa ser muito mais amplo. Então, o sistema educacional americano é realmente fantástico, é número 1 no mundo e prepara profissionais muito competitivos, né? Se a gente pensar no Vale do Silício americano, né, que é lá na região de São Francisco, tem duas grandes universidades lá do lado, né, que fomentam talentos, que é a Stanford e a UC Berkeley, né? São duas grandes universidades que fomentam. Então essa é a primeira coisa, educação, preparo, né, das pessoas do ponto de vista do talento. E a segunda razão, na minha opinião, é cultura. O americano tem uma cultura não só do país, mas uma cultura de efetivamente pensar grande, de fazer, de desenvolver projetos que possam transformar o mundo, né? Os Estados Unidos tem a população americana tem essa coisa de ser a maior do mundo, de ser a primeira potência, de dominar o mundo, né? Isso pode ter uma influência muito grande, tem efetivamente uma influência sociológica no nosso país. Eu brinco em sala que nós somos colônia há 500 anos, né? Infelizmente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade e parar de valorizar as coisas que vêm de fora e buscarmos nos transformar aqui dentro do Brasil para vender coisas para fora, né? De dominar o mundo a partir do Brasil e não enxergar o mundo sob uma ótica fechada do Brasil, admirando tudo que vem de fora. Produtos que são feitos fora do Brasil são sempre melhores do que os nossos na ótica da nossa população. Então nós precisamos rapidamente mudar isso. E finalmente, a questão do americano ser empreendedor. Sabe que tem trabalhos que mostram que só 5% dos americanos são empreendedores. E existem trabalhos no Brasil que mostram que 39% dos brasileiros são empreendedores. Tá diferente isso, né? Tá estranho esse número. Mas sabe qual é a diferença? Para nós, empreendedorismo é abrir uma lojinha na esquina, abrir um carrinho de cachorro-quente. Não que isso não seja, isso até é. Mas para o americano, empreendedorismo é criar Uber, é criar Google, é criar Apple, é criar Netflix, essas grandes empresas que a gente conhece e que são empresas que dominam o mundo inteiro. Então, a visão do que é empreendedorismo para o americano
é algo que seja efetivamente transformador e inovador na sociedade. Já no Brasil, a gente tem essa coisa do que eu chamo de empreendedorismo de subsistência, né? É aquele empreendedorismo que você abre negócios para você, para resolver o seu problema. O americano quer resolver o problema de todo mundo no mundo inteiro. Perfeito. E em tempos de crise, é possível ser inovador? Aí é é preciso ser inovador, né? Nos momentos de crise como esse que nós estamos vivendo no Brasil, é nessa hora que nós precisamos de talentos inovadores, de mentes inovadoras, criativas, capazes de identificar no mercado necessidades não satisfeitas, né? Eu costumo muito dizer, você quer ter uma mente inovadora? Olha para o mercado. O que o mercado, o cliente está precisando e que ninguém está oferecendo? A partir daí, desenvolva soluções para esse mercado. Esse é o ponto principal da preparação da mente inovadora, né? E a partir daí, nesses momentos de crise, é que nós estamos atrás de soluções que possam transformar o nosso país e levar o nosso país para novos rumos, né? Perfeito. Eu acho que tem dois pontos principais que você colocou. Primeiro, você colocou a questão da criatividade, né? E como desenvolver esse pensamento criativo. A primeira abordagem interessante sobre esse assunto é que qualquer pessoa que está nos ouvindo nesse momento é criativa, viu, gente? Isso aí, a criatividade, ela é nata do ser humano, e o problema é que a sociedade, a família, né, a escola, ela foi tolhindo a nossa criatividade no passar dos anos, porque a sociedade tende a nos enxergar de uma forma muito igual, né? Ela não gosta de nos dar oportunidade, né? O criativo geralmente é uma pessoa meio estranha, porque ele fala coisas diferentes, né? Mas a resposta inicialmente em relação à criatividade é que é possível sim ter criatividade. Eu estimulo as pessoas para estimular a criatividade, é pensar diferente, sabe? É ter a tranquilidade. Nós estamos vivendo um momento no país muito de dualidades, né? Muito de extremos. É tão rico esse exercício de nós entendermos, né, e tentarmos analisar ambos os lados. Então, entrar em assuntos polêmicos, sim, mas de uma forma tranquila, para motivar o pensamento diferente, né? Tentar enxergar os problemas do mundo sob uma ótica diferente. E segundo, a questão da saúde, a sua pergunta, a resposta é um pouco complexa, porque não é simples assim a gente resolver o problema do SUS, vamos dizer assim, né? Eu tenho algumas opiniões particulares e de uma certa forma técnicas em relação a isso, mas o que eu poderia te dizer nesse momento é que o sistema de saúde no Brasil, ele precisa de inovação, né? A maior prova disso, eu faço algumas provocações e peço, por favor, que as pessoas que estão me ouvindo até entendam, né? Quando eu digo que o SUS precisa de melhoria, precisa de inovação, não que o SUS não seja bom, mas que nada é bom que não possa ser melhorado, né? E eu acho que o SUS já tem demonstrado que é possível de melhorar. A base, né, o princípio do funcionamento dele é interessante, é muito legal, mas ele precisa de ser melhorado na sua aplicabilidade, né, nos processos. Não só na interação dos profissionais da saúde, né, em relação a isso, mas de que forma dar esse atendimento universal a todos, né? Nós temos um hiperuso muito grande do sistema, né, uma baixa resolubilidade do sistema. Então são pontos que precisam ser atacados para que a gente possa oferecer uma saúde melhor para todos e por muito tempo, né? Para que a gente possa continuar oferecendo saúde no nosso país por muitos e muitos anos. Está se discutindo muito a questão do investimento na saúde mais recentemente, aí com a PEC 241, e o que a gente precisa entender é o seguinte, né? É claro que recursos são bem-vindos e são importantes, mas nós precisamos direcionar bem os nossos recursos, né? Fazer com que a inovação possa chegar e aumentar a produtividade na saúde. Nós precisamos melhorar a forma de atender, né, a população, enfim. Eu acho que é isso aí que a gente queria em relação à sua pergunta. Perfeito. Professor Wagner Pádua Filho, hoje o senhor está com uma palestra em São Luís, né? Nós estamos aqui a convite, né, representando aí alguns coordenadores da Fundação Getúlio Vargas, lá no ISAM, né, que é a nossa conveniada da FGV aqui em São Luís. E estão sendo abertas 2 novas turmas de MBA aí na gestão em saúde e na gestão empresarial. E nós viemos falar sobre inovação aí para as pessoas que são interessadas, né, no tema e que se interessam em aperfeiçoar a sua formação profissional, né? Nós vamos estar lá hoje a partir das 19 horas, falando um pouco sobre inovação e sobre esses desafios em relação aí ao futuro, né? O futuro de cada um de nós, do nosso emprego, da nossa empregabilidade, do nosso país, por que não, né? A palestra é reservada aos
estudantes do curso ou vai ser aberto? Não, ela é aberta aos interessados, né? Claro que o direcionamento é feito para os possíveis interessados em fazer MBA, né? Que é uma pós-graduação em administração de empresas, mas é aberta à comunidade empresarial, aos empreendedores, aos inovadores aí de São Luís, do Maranhão, que queiram conhecer um pouquinho, né, do que é a inovação, do que é o empreendedorismo, de como que essa ferramenta pode ser transformadora na vida de cada um de nós. Então ainda dá tempo dos ouvintes se direcionar. Com certeza dá tempo. Na Luizana, FGV. Por o senhor plantar essa sementinha do empreendedorismo e da inovação no brasileiro. É isso aí. E todo mundo tem capacidade de ser empreendedor, né? Com certeza, é claro que existem algumas... nós precisamos trabalhar muito essas questões no nosso próprio país, né? Questões ligadas a financiamento, ligado a conhecimentos de administração. Costumo muito dizer que a ideia inovadora ela é muito legal, mas para fazê-la acontecer, ela precisa ser uma ideia empreendedora. E fazer isso acontecer sob a forma de empresa, você precisa sim ter formação, e é por isso que a FGV está aí para proporcionar essa formação a todas as pessoas interessadas em empreender. Perfeito. Nós recebemos na tarde desta quinta-feira, 17 de novembro, o professor Wagner Pádua Filho, que é médico, empresário e também escritor, né? Com doutorado em Medicina na Universidade de São Paulo, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-doutorado em Empreendedorismo e Inovação pela Universidade da Flórida e outras formações. Hoje à noite ele vai estar lá na ISAM, a partir das 19 horas, com a palestra Inovação é Tudo, é hora de mudar, conceitos para enfrentar os novos desafios. Muito obrigado, professor. Boa tarde, sucesso na palestra. Muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos ao intervalo, já nós voltamos para a última hora do nosso Fala Maranhão.